Você já ouviu falar de Ray Dalio? Se você já ouviu esse nome por aí, não é muito estranho. Olha, o conteúdo de hoje vai ser muito show. Mas se você ainda não ouviu falar de Ray Dalio, eu vou fazer uma pequena introduçãozinha para você. Olha, o Ray Dalio, ele lá atrás em 1975, era apaixonado por investimentos, queria começar o seu próprio fundo de investimentos, ganhar dinheiro no mercado. Só que ele não tinha dinheiro para algo essencial, que era alugar uma laje corporativa em Nova York. Na época já era muito caro, você imagina agora, né? E ele simplesmente começou ao quarto ao lado onde ele morava. Ele morava num apartamento de 2 quartos, um quarto ele dormia, o outro ele trabalhava. E assim deu pontapé o maior hedge da história que esse planeta já viu. É o seguinte, se você parar para pensar, nós temos várias estações. O inverno, onde é frio, difícil, é complicado. O verão, quando tudo é alegria, você pega a sua cerveja, a sua caipirinha, fica na praia curtindo. O mercado é a mesma coisa, ele tem várias estações. Épocas de bonança e épocas de crise. E o que todo investidor quer é um portfólio que seja resiliente a todas essas épocas, mas que também possibilite crescimento do capital. Também em todas as épocas. E parece que o Ray Dalio encontrou ali uma solução para isso, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você está afim de ouvir o que um dos caras mais ricos e mais inteligentes do mundo tem a dizer, já vai deixando seu like, porque hoje o vídeo tá muito bom. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou investidor em ações, em fundos imobiliários, também invisto meu dinheiro no exterior, nunca escondi isso de ninguém. E também escrevi um livro para você que está começando a investir, quer aprender mais conteúdos, mas é conteúdo denso mesmo, tá? Para o iniciante que está aí engatinhando no mercado. E também fiz um curso, inclusive, deixar um recadinho aqui, a segunda turma do curso vai começar em breve. Então, se você tem interesse, você está vendo aqui em cima o meu Instagram, você manda um direct com o seu e-mail, tá bom? É só isso. Vai no meu Instagram, aproveita e já começa a me seguir, manda o seu e-mail no direct que automaticamente eu vou colocar você para receber conteúdo sobre investimentos 100% gratuitos e também avisar você quando vai começar a segunda turma, beleza? Olha, se você já ouviu falar do Ray Dalio por aí, eu tenho certeza absoluta que você já deve ser fã do cara, porque realmente ele tem uma história muito bacana. Ele é de uma família de classe média lá dos Estados Unidos e quando ele era menor, quando ele era adolescente, ele trabalhava no Country Club. E lá ele ficava ouvindo os ricaços falar sobre investimentos, sobre ações. Ele, cara, esse negócio é maneiro, né? E ele mesmo começou a estudar, começou a se desenvolver, querer aprender cada vez mais sobre isso. Eis que Ray Dalio resolve ingressar de cabeça no mercado e criou seu próprio fundo de investimentos. Hoje é um dos fundos de investimento mais tops que existe aí no planeta Terra. Só que quando ele começou, cara, era o quarto ao lado onde ele dormia. Sim, ele trabalhava e morava no mesmo apartamento porque ele não tinha dinheiro para pagar aluguel de uma laje corporativa lá em Nova York. Ele fala que ele aprendeu as duras penas. O mercado bateu muito nele e ensinou a maneira mais dolorida, só que é a maneira que o ser humano insiste em querer aprender. O ser humano tem muita dificuldade de aprender com o erro dos outros, né? A gente aprende quando a gente mesmo erra, quando a gente mesmo sofre, quando a gente mesmo perde dinheiro. E o Ray Dalio não foi diferente. E uma coisa que ele tenta passar é justamente, olha, não façam os mesmos erros que eu fiz, aprendam com os meus erros. Pule essa etapa dolorosa e custosa da vida. Bom, em 1975, ele tinha um quartinho lá, onde ele fazia suas primeiras operações no mercado, seus primeiros investimentos, e hoje ele é o cara que cabeça do maior fundo aí de hedge do planeta. Dá uma olhada nesse conteúdo para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, olha só aqui na tela, esse é o nosso queridíssimo Ray Dalio, todo elegante nesse terno bacana, com certeza de linhagem italiana. E aqui, olha só, isso daqui o que é? São os maiores hedges do mundo, tá? O que é hedge? Traz aqui um pouco a tela, só fazer uma pequena explicação para quem não sabe. Se você olhar no mercado, tem lá fundos de ações, fundos de investimentos em créditos privados, fundos de bababá. Hedge basicamente é um fundo em que eles podem comprar de tudo: ações, fundos imobiliários, bonds é renda fixa, tá?
tanto corporate bonds, que seriam debentures, quanto títulos públicos do governo americano de curto, médio e longo prazo. Pode comprar título público da Venezuela, da Grécia, de Portugal. Hedges podem fazer absolutamente tudo, inclusive utilizar derivativos, contratos futuros e apostar contra o mercado. Eles são bem liberados, pode fazer literalmente tudo, e é por isso que o hedge ele costuma ter um pouco mais de risco do que investimentos tradicionais. Vamos voltar para o conteúdo aqui da tela. Então aqui eu estou mostrando para vocês os principais nomes, tá, de hedges do mundo, e na coluna da direita o quanto que eles têm em ativos, quanto que as pessoas colocaram lá para esses hedges renderem mais e mais. Qual que é o primeiro? É do nosso querido Ray Dalio, quase 40 bilhões de dólares sob gestão. É muita coisa. Olha só, o fundo dele é tão grande que está à frente de instituições seculares, por exemplo, o JP Morgan. Quem não conhece o JP Morgan? E olha só, desce um pouco na lista. Olha, ele está na frente do George Soros. George Soros, uma lenda, o cara que quebrou o Banco da Inglaterra. Acho que vou fazer um vídeo mais pra frente sobre o George Soros. Se você quiser um vídeo sobre o George Soros ou de um outro investidor que você ama de coração e quer que eu faça conteúdo sobre ele, deixa nos comentários, tá bom? Deixa no comentário o nome do cara que você quer ver aqui no canal. Bom, inclusive ele está na frente do Goldman Sachs. Enfim, você está vendo que o fundo do nosso queridíssimo Ray Dalio é um fundo muito grande e muito respeitado. Mas não é só em questão de tamanho que fundo é importante não. Vamos falar agora um pouquinho sobre a lucratividade. Uma das maiores críticas que todo mundo faz, inclusive um dos maiores críticos aí é o próprio Warren Buffett, dos hedges é as taxas. Eu tenho que concordar aqui com o Buffett, as taxas realmente fazem toda a diferença no longo prazo. E geralmente os hedges cobram o que de taxas, né? Taxa de administração de 2% sobre o patrimônio e taxa de performance de 20% sobre aquilo que excedeu o benchmark. Cada hedge tem um benchmark diferente. Às vezes o benchmark é o S&P 500, que é o Ibovespa dos Estados Unidos. Enfim, eles escolhem o benchmark. Só que eu vou colocar agora na tela aqui um negócio que vai te deixar desconcertado. Por quê? É o quanto que esse fundo já rendeu aos investidores após todas, literalmente todas as taxas. É o dinheiro líquido, dá uma olhada. Então olha que coisa maluca. Desde 1975 até o último dia útil de 2016, esse foi o estudo mais completo que eu encontrei, tá bom? Olha o quanto... Porra, de 75 até 2016 é um baita tempo, né? Caramba. O fundo do Ray Dalio devolveu aos investidores nada mais nada menos que 50 bilhões, presta atenção, 50 bilhões, não é milhões, 50 bilhões de dólares após todas as taxas, mais uma vez à frente de um cara lendário também no mercado, que é o George Soros. Tem outros hedges muito famosos ali, por exemplo, a Citadel, Viking, Elliott, esses hedges são bem famosos e o Ray Dalio bateu todos. Deixa eu perguntar uma coisa, tá curtindo o conteúdo? Então por que ainda não instalou o like? Vai instalando o like, aproveita e se inscreve no canal. Também não perca mais tempo, me segue lá no Insta, cara. Todo dia eu respondo perguntas, posto conteúdo. O Insta tá ficando bem bacana. Beleza, né? Então, cara, se é o maior hedge em questão de tamanho e se é o melhor hedge em questão de lucros, resultados, cara, alguma coisa especial tem que ter. Não é possível que esse cara chegou lá apenas com base na sorte. E parece que tem sim uma coisa especial. O próprio Ray Dalio admite que a forma como ele gere o fundo é um pouco diferente. E ele construiu ao longo dos anos algo que, traduzindo para o bom português, é portfólio para todas as estações, seja outono, inverno, verão, primavera. É um portfólio que aguenta todas as estações. E eu vou mostrar para vocês agora, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto aqui, como é que esse portfólio se saiu durante as crises. Dá uma olhada no conteúdo. Olha, isso daqui é um gráfico de 1991 até 2011. Por que esse período de 20 anos? Primeiro, porque 20 anos é tempo pra caramba. E segundo, porque de 91 até 2011 a gente teve várias crises. Entre elas, a falência de um dos maiores hedges da história, que mexeu com os mercados, que era o Long Term Capital, tá bom? Ele faliu em 1999.
a gente teve várias crises. Aqui em 2001 a gente teve a bolha estourando, a bolha das .com estourando. Olha só como que saiu, né? Tudo que está circulado são épocas de crises, tá? Quem é mais, tá um pouquinho mais tempo no mercado vai lembrar do sofrimento que foi 2007, 2008, que estourou a crise do subprime americano e o mundo derreteu, a bolsa americana caiu 50%, a bolsa brasileira caiu 50%, o mundo inteiro derreteu e o Ray Dalio conseguiu ganhar dinheiro na crise com esse portfólio, cara. Então, e ali por último eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, aquela crise que teve na União Europeia da dívida que eles tinham, dívida pública de vários países que estava impagável. A gente teve exemplos claros como a Irlanda, a Grécia, Portugal. Ele ganhou dinheiro nessa crise também. Então, esse gráfico mostra que alguma coisa diferente esse cara tem. Alguma coisa diferente esse cara tem. Vamos então conhecer qual que é a lógica por trás do portfólio do Ray Dalio. Agora eu quero que você preste muita atenção, deixa de lado aí o que você está fazendo e foca aqui para você realmente aprender o que o Ray Dalio... E não sou eu que vou ensinar não, hein? É o Ray Dalio que vai falar para você. Então se liga na lógica por trás de todo esse portfólio diferente aí do Ray Dalio que traz resultados muito bacanas. Bom, aqui que vocês estão vendo é uma coisa que o próprio Ray Dalio explica, tá? Calma, não se desespera que eu vou explicar tintim por tintim para você. Primeiro quadrante à nossa esquerda, ali em cima, o que significa aquilo lá? Quando você tem um crescimento econômico baixo, fraco, e quando você tem uma inflação crescente. Parece que a gente está falando do Brasil em várias vezes, né? Mas o que você faz? Isso daí acontece em vários lugares do mundo, tá? Esse tipo de cenário. O que o Ray Dalio tem no seu portfólio para enfrentar essas épocas? Ele tem títulos públicos atrelados à inflação, seria o nosso querido Tesouro IPCA, mas lá fora tem outro nome, TIPS, tá? Commodities e investimentos em infraestrutura. Vai anotando aí, amigo. No quadrante superior à direita, quando tem grande crescimento econômico e quando tem alta inflação. Isso também acontece aqui no Brasil algumas vezes, né? E aí o que você tem que ter no seu portfólio para aproveitar esse momento? Ativos reais. O que seriam isso? Imóveis. E ali você tem ativos reais, real estate. E aqui quando a gente fala em imóveis, terrenos, imóveis já construídos, imóveis que vão ser construídos, fundos imobiliários, que nos Estados Unidos eles chamam de real estate, fazendas, terras de forma geral, tá? Ele investe também em commodities tipo madeira, olha só que interessante, né? Energia, enfim. Agora desce ali para baixo no quadrante à nossa direita também, mas quadrante inferior, quando você tem grande crescimento e baixa inflação. E aí aqui que é bom você ter no seu portfólio as nossas queridíssimas ações e também debêntures, que nos Estados Unidos eles chamam de corporate debt, tá bom? E o último quadrante, que é um cenário complicadíssimo, que é quando você tem crescimento baixo da economia e quando você tem baixa inflação, até deflação. O que é bom você ter? Dinheiro em caixa, cash, né? Aplicações ali de rentabilidade, de baixa rentabilidade, mas de liquidez imediata, e government bonds, que nada mais que os nossos queridos títulos públicos. E nos Estados Unidos eles dividem em títulos públicos de curto, médio e longo prazo. Isso daqui é a essência do portfólio para todas as estações do nosso queridíssimo Ray Dalio, mas tem muito mais explicação aí. Se liga só, hein? Não vai sair do vídeo, cara. Você viu aqui a essência do portfólio do Ray Dalio que ele utiliza no seu hedge, mas faltou os percentuais, né? O que afinal ele tem, qual o percentual que ele tem dentro do portfólio? Isso é fundamental. Rob, por favor, me mostre os percentuais do Ray Dalio. Calma, que vai estar na tela agora. Então se liga aqui na telinha. Este é os percentuais da divisão do portfólio do Ray Dalio. Vamos começar por estoques, as nossas queridíssimas ações que nós tanto gostamos aqui no canal.
ele tem 30% do seu portfólio em estoques. E aqui cabe um recado bem importante, não é apenas estoques americanas, estoques no mundo inteiro. Ele investe em empresas do mundo inteiro. Olha só o Ray Dalio dando uma liçãozinha aí para nós de diversificação além das fronteiras. Bom, estoques então 30% do portfólio. Títulos de dívida de longo prazo é o que mais faz parte do portfólio do nosso queridíssimo Ray Dalio. 40%, tá vendo ali em laranja? 40% long term bonds. E aí são títulos públicos do governo americano, pode ser títulos públicos de outros países também, pode ser títulos privados de empresas, mas de longo prazo, debêntures de longo prazo, títulos públicos de longo prazo. Beleza? Bom, continuando, a linha amarelinho é a mesma coisa que eu acabei de explicar, só que com prazos intermediários e não prazo de longo prazo, intermediários, a mesma coisa. Então, se você somar renda fixa do portfólio do Ray Dalio, dá nada mais nada menos que 55%, tá bom? Vamos continuar aqui. Ouro, o tão famigerado ouro, Ray Dalio gosta do ouro e ele coloca 7,5% de ouro no seu portfólio. E os últimos 7,5% são commodities. A gente já viu quais são as commodities que ele investe. Por exemplo, madeira, né? Ele investe em uma série de commodities. Aí está dentro desses 7,5%. Então, agora você já entendeu a essência do portfólio, você já entendeu como é estruturado o portfólio. E agora, aqui, se você é iniciante e está começando, você já aprendeu muita coisa, você já sabe mais que 99% da galera aí fora, tá bom? Só que agora eu vou trazer algo um pouco mais avançado. Não se preocupa se você não entender, tá bom? De verdade, o que você aprendeu até agora aqui no vídeo vai ser top demais, top demais. Só que agora é um pouquinho mais avançado, beleza? Então vamos aqui avançar um pouquinho na complexidade, se liga aqui na tela. Isso daqui que eu estou mostrando, não se preocupe, mas é que é um conteúdo muito maneiro para deixar de ser mostrado. Deixa eu explicar para você. Você lembra daquele gráfico que eu mostrei, né? A essência do portfólio dele? Isso daqui é aquilo lá, só que um pouco mais desenvolvido. Deixa eu explicar as cores para vocês antes, tá? As cores. O verde é baixa volatilidade, tá bom? Tudo que está dentro do verde é baixa volatilidade. O amarelinho e aí o vermelho vai crescendo, né? As cores, os tons de vermelho vão crescendo, significa alta volatilidade. Então, do verde para o vermelho mais escuro é o grau de volatilidade de cada ativo de acordo com o quadrante que eles se encontram. Lembra do quadrante que a gente estudou? Lembra? Então, beleza. E olha que bacana, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o que é mais volátil e deve constar no seu portfólio para ambientes de alta inflação e ambientes em que a economia está crescendo. Está até fora do quadrante ali, que é ações de países emergentes. E aí, olha só, o que é um país emergente? O Brasil é considerado um país emergente. Turquia, Brasil, isso daí é tudo considerado países emergentes. E é alta volatilidade. Então, quando você pega investidores com o mindset fora do Brasil, eles entendem que as ações de mercados emergentes são altamente voláteis. E ali para o Ray Dalio é tão volátil, mas tão volátil que está até fora do círculozinho de tão volátil que eles consideram. Interessante, né? É sempre bom você ter esse ponto de vista de outros investidores para você não ser enviesado domesticamente. Realmente o Brasil é um país emergente aos olhos dos estrangeiros e sim, as ações brasileiras são voláteis, isso é inegável, beleza? Mas continuando aqui a nossa explicaçãozinha. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês também olha só que interessante, né? As ações de países desenvolvidos, eles ficam num grau de volatilidade elevado, mas é para outro ambiente, é um ambiente em que você tem baixa inflação e alto crescimento econômico. Aqui, eu vou até puxar a tela de novo, é isso que eu falo, pessoal, é muito importante diversificar fora do Brasil também, não apenas por questão de
dólar, câmbio, né? E também por questão de segurança jurídica, questão de eventuais governos problemáticos, a gente nunca sabe o que vem pela frente. O pessoal da Venezuela que diga, né? A Venezuela era um baita país dos anos 2000 e depois que entrou aquele, não vou nem mencionar nomes aqui, a Venezuela se tornou um dos piores países para se viver no mundo. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer em questão política, em questão jurídica. E além disso que eu sempre falo, dessa importância para diversificar, tem a questão também disso que a gente acabou de ver na tela, que os cenários, mesmo que você invista em ações, são cenários diferentes quando você investe em ações de mercados emergentes e ações de mercados desenvolvidos. Poxa, aproveite a diversificação para o seu benefício. Vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, eu quero que depois, se você quiser, é só você pausar esse vídeo e ver com mais calma isso que eu estou mostrando para vocês, porque isso aqui é um conteúdo tão importante, é um conteúdo tão denso, cara, é um conteúdo tão top, que um cara que investe no mercado de 1975 até 2019, ele chegou a isso daqui depois de anos e anos e anos de experiência. Então, cara, é um conteúdo que poderia valer assim milhares e milhares de reais e que você está tendo de graça aqui na sua telinha do YouTube. Então, se você ainda não instalou o like, não se inscreveu no canal, pô, tá dando mancada gigante aqui. Vamos então aqui ao resumo do que você aprendeu no vídeo de hoje. Primeiro ponto que você aprendeu, que você nunca deve esquecer, é que um bom portfólio deve estar preparado para todas as estações. E o investidor vai enfrentar tempestades, assim como também vai enfrentar épocas de bonança, e assim como também vai enfrentar épocas em que nada parece que acontece. Então um bom portfólio tem que estar preparado para todas essas estações. Segundo ponto, investir em vários ativos, em várias classes diferentes, deixar um portfólio bem diversificado, te protege contra o desconhecido e ninguém sabe o dia de amanhã, essa que é a grande verdade. Então quando você se prepara para o desconhecido, né, colocando margens para erros e crises, você acaba construindo um patrimônio mais sólido e seguro. E se você não quer acreditar no que eu falo, não tem problema não. Escuta o que o Ray Dalio fala, e ele mesmo disse que errou muito até chegar nessa estruturação de portfólio. Terceiro ponto, preconceito nos investimentos. O Ray Dalio realmente é um cara que não tem preconceito. Ele investe em ações, ele investe em commodities, ele investe em renda fixa, tanto de empresas, debentures, quanto títulos públicos, e não apenas títulos públicos americanos, títulos públicos de países do mundo inteiro. Commodities, ouro, fazenda, terra, madeira, fundos imobiliários que são REITs, imóveis diretamente. O cara não tem preconceito, o que ele foca é diversificar em ativos de valor. Então aqui tá mais uma liçãozinha, hein? E quarto ponto, fundamental esse daqui, talvez seja um dos mais importantes. O foco de quem está começando não é ganhar dinheiro no mercado, o foco é sobreviver no mercado, tá? Qual que é a diferença? A maioria das pessoas entra no mundo dos investimentos querendo ganhar muito dinheiro rápido. E são essas pessoas que são expulsas do mercado. O foco de quem está começando é se proteger de riscos que podem expulsá-lo do mercado, com uma mão à frente e outra atrás. Primeiro ponto do investidor iniciante é sobreviver ao mercado e depois pensar em ganhar dinheiro. Então é isso, nós chegamos ao fim do vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui duas playlists cheias de conteúdo gratuito para você se deliciar. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.